Então, vamos continuar aqui, né, a estudar as disposições sobre a pensão por morte, devido aos dependentes dos segurados. Vamos lá. Então, artigo 106. Pensão por morte consiste numa renda mensal calculada na forma do parágrafo 3º do artigo 39. Então, como é que se faz esse cálculo? Se o segurado já estava aposentado, tá? O que vai acontecer? O valor da pensão é 100% do valor da aposentadoria. Se o segurado ainda não estava aposentado, eu faço de conta que calculo para ele uma aposentadoria por invalidez, o que der a aposentadoria por invalidez vai ser o valor da pensão, tá? Então, o valor da pensão por morte, devido aos dependentes do segurado recluso, que nessa condição exercia atividade remunerada, será obtido mediante a realização de cálculo com base no novo tempo de contribuição e salários de contribuição correspondentes, nele incluídas contribuições recolhidas enquanto recluso, facultada a opção pela pensão com valor correspondente ao do auxílio reclusão. Então, vamos lá. Vamos botar uma página em branco aqui para a gente conversar sobre essa disposição do parágrafo único. Então, página em branco. Tá. Então, vamos lá. Então, é o seguinte. Se eu tenho um segurado que está preso, e no momento em que ele foi preso, ele era um segurado de baixa renda. Nós vamos ver depois, estudando auxílio reclusão, né, mais detalhes. Mas, por enquanto, eu só adianto a vocês que se eu tenho um segurado que está preso em regime fechado ou semiaberto, ele é um segurado de baixa renda, o dependente dele estará recebendo o auxílio reclusão, ok? Então, ele tem lá um dependente recebendo o auxílio reclusão. Esse segurado vem a falecer na prisão. O que vai acontecer se ele falecer? Este valor aqui, o óbito, vai provocar o quê? Se ele vem a falecer na prisão, a família dele, né, o dependente dele, vai passar a receber uma pensão por morte. Qual é o valor dessa pensão por morte? O valor vai ser igual ao valor do auxílio reclusão, não é? Então, se era um dependente que já recebia auxílio reclusão e o segurado faleceu, o auxílio reclusão vai ser convertido em pensão, mesmo valor. Vamos colocar aqui outra página em branco para ver uma segunda possibilidade de um segurado preso, tá? Então, é o seguinte. Eu tenho aqui um segurado que ele está preso. Ele era de baixa renda. E lá fora vai ter um dependente que vai estar recebendo um auxílio reclusão. Ora, vejam vocês o seguinte. Esse segurado, ele vai ser incentivado a trabalhar na prisão. Se ele trabalhar na prisão, a família dele vai deixar de receber o auxílio reclusão? De jeito nenhum. Então, esse segurado, ele exerce a atividade laboral. Bem recentemente, nós tivemos uma alteração, tá? Antes, o segurado que exercia atividade laboral por conta própria ou em virtude de convênio do presídio deveria, né, se enquadrar na categoria de contribuinte individual. Hoje, a lei determina que ele seja enquadrado, né? Na verdade, isso foi alteração do próprio decreto, não foi nem a lei 8.203, não. Era a disposição de decreto, tá? E houve uma alteração no sentido de que ele seja enquadrado como segurado facultativo, não mais como individual. Mas isso é um outro assunto, a gente vai ver depois. Vamos ver o seguinte, segurado está preso e está trabalhando. A família perde o auxílio reclusão? Não perde. Vamos dizer, tá, a título de exemplo, atenção, viu? Auxílio reclusão não precisa ser só de um salário mínimo, não, pode ser um valor bem mais alto. Mas vamos dizer que esse auxílio reclusão fosse no valor de um salário mínimo. Então, todo mês essa família está recebendo um salário mínimo de auxílio reclusão. Mas esse moço aqui, ele tem uma atividade laboral, onde ele tem, vamos dizer que ele se revelou um artista, descobriu talentos, e ele tem, vamos dizer,
Vamos dizer que ele recebesse aqui R$800. Deixa eu apagar aqui para não ficar bagunçado. Vamos dizer que ele, né, vamos botar outra renda, porque 800, vamos dizer que ele tem aqui R$700. Então, hoje, vamos dizer que o salário mínimo, né, janeiro, fosse de 510. E ele está na prisão recebendo lá um valor, né, que é maiorzinho, permite que ele faça contribuições na condição de 20% sobre os 700. Ele é facultativo, está pagando 20% sobre R$700. Então, vamos refazer o quadro, que eu vou inventando os dados no caminho, né? A situação jurídica está posta, mas os dados eu estou inventando. Então, vamos lá. O segurado foi preso. No momento que ele foi preso, ele estava numa situação de baixa renda. A família dele lá fora, né, o dependente, cônjuge, filho, ficou recebendo auxílio reclusão. Tendo em vista os cálculos feitos à época, o auxílio reclusão da família era um salário mínimo. Aí o segurado começa a trabalhar, tem uma renda na prisão que não prejudica o recebimento do auxílio reclusão pela família. E ele começa a contribuir enquanto facultativo sobre R$700. Muito bem. Este é o salário de contribuição dele enquanto facultativo. Este segurado vem a falecer. Então, vamos colocar aqui em vermelho. Ele vem a falecer. Então, o que aconteceu com o nosso amigo aqui? Faleceu. Ocorreu o óbito desse segurado. O que a gente sabe do auxílio reclusão quando há o falecimento de um segurado aí que está preso? Eu sei que esse auxílio reclusão aqui vai virar pensão. Se eu fizer a conversão automática do auxílio reclusão em pensão, quanto vai ser essa pensão? 510. Não é isso? Só que nós temos uma variável nova aqui. Esse moço vinha fazendo suas contribuições sobre R$700. Nada mais justo que essa base seja considerada. Não é uma base 700 superior a 510, pode resultar num benefício melhor para essa família. O que eu vou fazer então? Então, em vez de automaticamente eu converter auxílio reclusão em pensão, eu vou pegar este valor de 700, fazer de conta, usando esses 700 e outros valores, né, de salário de contribuição anteriores, né? Nós vamos dizer que durante um período ele contribuiu sobre 700. Eu uso esse valor para calcular uma aposentadoria por invalidez que seria devida na data do óbito. Vamos dizer que considerando esses valores de base, mas outros que ele tem usado para contribuir anteriormente, a gente chegue num valor de aposentadoria por invalidez de R$620. O que vai acontecer, minha gente? O que vai acontecer é que não é justo que a família fique com esses 510. Por quê? Porque utilizando a base sobre a qual ele contribuía na prisão, tá? Eu consigo chegar num valor de aposentadoria por invalidez de 620 e não é possível eu fazer um cálculo de pensão com base na aposentadoria por invalidez a que ele teria direito na data do óbito. Então, isso aqui, gente, 620 é o valor da... da auxílio reclusão não, da pensão. Então, a pensão vai ser calculada mediante a utilização no cálculo da aposentadoria por invalidez, que vai dar o valor da pensão, né? Eu não tenho aquela história de que se eu tenho alguém que não está aposentado ainda, na data do óbito eu faço o cálculo da aposentadoria por invalidez, o que der será a pensão, tá? Eu uso para calcular a aposentadoria por invalidez o salário de contribuição sobre o qual ele contribuía na prisão, tá certo? Então, voltando lá no slide, vamos lá? Vamos ver aqui. Mais um. Parágrafo único. O valor da pensão por morte, devido aos dependentes do segurado, quem é segurado? É o segurado que estava recluso. Mas recluso, o que acontece? Ele exercia atividade remunerada lá na prisão. Vai ser obtido mediante a realização de cálculo com base no novo tempo de contribuição e salários de contribuição correspondentes, ou seja, os salários de contribuição sobre os quais ele contribuía na prisão, eu vou usar para fazer um cálculo alternativo do valor da pensão por morte, ok? Tá? Então, a família pode optar entre converter auxílio reclusão em pensão
e né, entre também a hipótese de utilizar os salários que ele tinha na prisão. Vamos lá. A concessão, artigo 107, a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e qualquer habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente somente produzirá efeito a contar da data da habilitação. Então, veja só, o grupo de dependentes envolveria 4 dependentes, mas desses 4, só 3 se habilitam. Outro que possivelmente seria dependente não se habilita. O que vai acontecer? Os 3 que se habilitaram passam a receber uma pensão rateada entre eles 3, tá? Na medida em que o 4º dependente se apresente, tá, e demonstre realmente que é dependente daquele segurado, essa habilitação posterior vai fazer efeito a partir daí, então, tá? Então, se eram aqueles 3 e mais aquele 4º dependente, passará daí para frente a pensão, sim, a ser dividida por 4. Efeito de habilitação posterior só vai acontecer naquele momento posterior do tempo, tá? Não retroagirá o efeito de uma habilitação posterior. A pensão por morte somente será devida a filho e a irmão, cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos, desde que reconhecida ou comprovada pela perícia médica do INSS a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. Então, um filho, se ele tem, por exemplo, 18 anos e ele fica inválido, ele vai manter a condição de dependente daí para frente. Ele vai fazer 21 anos, não vai perder a condição de dependente, continua enquanto dependente do segurado. Agora, se é um filho de 21 anos, já deixou de ser dependente, aos 22 ele se torna inválido, a invalidez vai provocar o retorno dele à condição de dependente? Não vai, tá? Então, nós vamos, ficar até aí. Na aula seguinte, continuaremos a conversar sobre pensão por morte. Nós vamos continuar exatamente desse artigo 107 para conversar um pouquinho mais sobre ele, tá certo? Até lá, gente.